Mega Sena. Todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena. Carrão, casão, mulheres, comida da mais alta estirpe. Mas por que é tão difícil? Muitas pessoas jogam todos os dias, no entanto, são pouquíssimas as que ganham. E isso tem um motivo: elas não sabem as macetes. Por isso, nós do Lobotomia Games, hoje vamos ensinar vocês a aumentar suas chances para ganhar na Mega Sena. Antes de começarmos, devemos lembrar que este complexo algoritmo foi desenvolvido para ser usado apenas em apostas da Mega Sena. Estamos pensando em criar para outros tipos de apostas, mas é uma coisa que não se faz da noite para o dia, envolve muitos cálculos e pensamento. Agora você também poderá ser o gênio da Mega Sena. O método Virgolini, utilizado especialmente para as apostas na Mega Sena, por conta de ser uma tabela que calcula médias de somas ponderadas entre 6 e 6, ou seja, dois valores de 6 que correspondem numericamente a dois dados, ou seja, à mesma matriz. Bom, nós utilizamos a média ponderada para descobrir quais são as chances de qual será a última casa do primeiro número, que será sorteado entre os 60 números, baseado em jogos anteriores. Ou seja, com o método Virgolini, conseguimos ter uma ideia melhor de qual será a probabilidade da última unidade da primeira casa sorteada. Digamos que na última Mega Sena, o algoritmo da primeira dezena é o 7. No método Virgolini, isso equivale à diagonal que é demonstrada na tabela, ou seja, a soma que dá 7. Isso significa que existem 6 chances de ser 7, contra 3 chances de ser 2, ou um número maior que 2 e, claro, menor que 7. A partir daí é muito simples, é só você ver qual é o primeiro algarismo que sai e usar essa tabela como referência. Lembrando que esse caso só serve para números que não acabam em 0 ou 1, e que nós estaremos mostrando mais tarde no vídeo como se faz para adivinhar as outras sequências, caso esses sejam os números. Nesse jogo do dia 21 de agosto, a primeira dezena acaba em 6, então podemos começar a aplicar a diagonal que começa no 5. A soma dos dois algarismos é sempre 6. Você tem duas possibilidades, são essas que sempre somam 6. Você tem duas chances de 5 do próximo algarismo ser 2 ou 4, a mesma chance para 1 e 5 e uma chance menor de ser 3. E como podemos ver ali, a segunda dezena é o 2, ou seja, os dois algarismos saíram baseando-se na fórmula. Vocês podem ter percebido que sempre terá um pouco de aleatoriedade, e é por isso que as pessoas não acertam sempre. Com esse método, suas chances de ganhar se tornam muito reais, porque apenas algumas dezenas de combinações são possíveis. O segundo algarismo é o 2, então você tem que ver na tabela todas as células que têm o número 2, e ver qual número é o mais provável entre eles. Para descobrir o terceiro número da combinação, teremos que usar um novo método. Descobrimos os dois primeiros números com o método Virgolini, mas para ter uma eficiência melhor para descobrir os números 3 e 4 da combinação, utilizaremos a fórmula Todd-Haugen, que é baseada em probabilidade. Então, olha só como funciona aqui o Todd-Haugen. Temos os números 6 e 22 por enquanto. Utilizando a fórmula de Todd-Haugen, começamos a pegar os valores da primeira unidade 6 e somar com outro algarismo. Com isso, a fórmula consiste em criar uma divisão, quando o primeiro número é maior que o segundo, ou seja, 6 dividido por 2. O resultado dessa operação é 3. Esse 3 que obtivemos é somado ao 22, que desenvolve o número da terceira posição, 2 e 5, que é 25. O quarto número é um pouco mais fácil de descobrir, basta adicionar um dos algarismos da terceira posição e somar com o número que antecede este, que é 2. Somando esse valor com 5, temos 7, então basta adicionar 7 ao segundo número e temos 29, o quarto número da sequência. Olha só, já descobrimos 4 números. Que avanço fizemos, mas para abocanhar o grande prêmio faltam 2 números. Para descobrir estes, utilizaremos a função nigeriana, o nosso último recurso para se tornar milionário. A função consiste em, através da quarta posição, revelar as demais, ou seja, 4 algarismos, números restantes. É isso mesmo, apenas 4 numerozinhos te separando do seu sonho. Você lembra do algarismo 2 que tanto utilizamos no método anterior? Lembra? Então, basta dividir o algarismo utilizado pela metade, e depois somar a última posição descoberta a este algarismo, obtendo 30. Para descobrirmos o último número, temos que pegar o 30 e utilizarmos o mesmo algarismo que utilizamos antes. Só que dessa vez, como os números da sequência estavam muito próximos uns dos outros, ou seja, a segunda, terceira, quarta e quinta posição praticamente na mesma dezena, utilizaremos de um conceito de probabilidade que se chama The Big Kick, para criarmos um número que fique harmonioso nessa sequência, ou seja, escolheremos um método para chegar a um número que esteja em uma parte mais longe. Nós vamos explicar um método para quando os números estiverem mais espaçados pela frente.
Lembrando que o Big Kick só serve para quando os resultados... Exatamente. E também devemos nos lembrar que temos de 1 a 60, então tem metade de números possíveis não presentes no nosso jogo. Multiplicaremos o 2, algarismo anterior, pela quinta posição, que é o 30. Com isso, obtemos 60, um número que fica muito bem nessa sequência. Perfeito. Mega Sena não é um jogo de adivinhar, pois apenas na primeira etapa você tem probabilidade envolvida. Eu diria que é o poker das apostas, em que a probabilidade importa, mas o jogador é o jogador. A chance de você ganhar a Mega Sena é 60. A chance de você ganhar a Mega Sena é 60 fatorial, mas com esse método você pode reduzir só para algumas centenas, e você pode apostar sabendo que vai ganhar o prêmio.